Voltamos com o programa Contraponto. Pascoal, como eu tinha dito, né, agora a presidente Dilma ela sancionou a lei que garante aos avós o direito de visitação aos netos. Uma lei de tamanha proporção quer dizer que os casos também se intensificavam na justiça por conta disso, né? De fato, você, por estar militando tantos anos aqui em Osasco e tal, você presenciou muito isso? Sem dúvida, né? A lei sancionada no último dia 28 de março, também faz parte desse conjunto de modificações do direito de família, né? Onde também surgiu a lei da guarda compartilhada, que a gente pode enfrentar essa legislação num programa futuro. Veio em boa hora a lei que estende as visitas aos avós. Existiam muitas situações, né, em que eram negado esse direito, né? E como eu disse na prática, alguns avós, por exemplo, prejudicados nessas visitas dos netos, iam à justiça, sem mesmo esse instrumento. E o juiz, analisando o conjunto de provas, concedia as visitas aos avós. Agora, a lei veio disciplinar com mais certeza essa questão, né? Então veio fazer justiça, vamos dizer assim, aos avós, né? Que sempre querem os seus netos também poder ter aquele direito de visitá-los, de tê-lo em sua companhia, né? Então a lei veio favorecer os avós. Sem dúvida nenhuma, tinha muitos casos desse e é crescente isso, viu, Ari? Está crescente essa questão dos filhos, de casais que separam, que divorciam, ficar na companhia dos avós. Às vezes surge casos, por exemplo, de os avós não ter nem condições de ficar com aqueles netos e é a necessidade de ficar, né? Pascoal, o que a justiça avalia, né, nesse caso? Por exemplo, a gente comentou uma série de questões em relação aos pais ou às mães, né? Então você citou no finalzinho do bloco passado, se o pai é acometido pela embriaguez, que isso é uma doença, o juiz vai avaliar. No caso dos avós, quer dizer, essa percepção também é colocada em jogo na hora da avaliação, porque eu imagino que se os avós entram na justiça, é porque efetivamente eles não estão tendo o direito não o direito, mas não estão tendo, os pais não estão permitindo essa visitação, né? Então, como é que fica isso? Eu estou tentando conectar as coisas, mas como é que fica isso, Pascoal? Então, há uma avaliação efetiva? Há uma avaliação. Essa questão das visitas também, ela pode ter uma avaliação por profissionais também, né? Eu imagino, ou às vezes acontece, que quando os avós ingressam na justiça para ter esse direito de visitar os netos, né, é que chegou numa situação extrema, né? Então, todo esse conjunto de prova vai ser avaliado. E devemos ter sempre em mente que sempre vai preponderar o interesse do menor, né? No caso de uma separação, é melhor que esse menor tenha todo o apoio possível de todos os parentes, inclusive os avós, né? E os avós, pela vasta experiência adquirida durante os anos que criaram os pais desses netos, né? Então eles reúnem condições essenciais para ter a companhia do neto. Então é salutar, sem dúvida nenhuma. Então o juiz vai analisar todo o conjunto de prova apresentado, né? O juiz avaliou, não tem como uma das partes, dos pais, no caso, proibir a visitação. Se o juiz determinou, não tem como. Não tem como. E o juiz, frisando mais uma vez, ele vai se orientar pelo laudo avaliatório, né? Efetuado por profissionais por ele indicado. No caso, as crianças também podem ser ouvidos, né? Os profissionais têm formas de ouvir as crianças, né? Através de brinquedos, através de simulações, né? Então os profissionais têm como ouvir as crianças para determinar esse melhor interesse para eles. Nesses casos, com essa nova lei, os avós eles podem levar os netos para casa, por exemplo? Para os netos dormirem, brincar? Pode. Evidentemente que, alegando mais uma vez que é o melhor interesse, não, desculpa, sempre vai haver o melhor interesse do menor, né?
E nesse caso... Também tem que avaliar o processo de separação. Tem que avaliar o processo de separação. Porque os pais também têm os direitos. Porque os avós têm que ter condições de ter esse neto em sua companhia. Né? Porque se não tiver, e quem vai determinar é o laudo, como já dissemos. Não, né? e outra coisa, por exemplo, né, esse final de semana é o direito do pai. E os avós maternos querem levar o neto final de semana para casa. Daí não tem como. Não, aí porque não tem se como. O direito é o do pai, né? É o do pai. Então, tem que analisar todo o conjunto, né? Então, um final de semana com o pai, um final de semana talvez com os avós, ou extensivo, né? Dependendo de qual for o avó que pediu, né? Pode ser o paterno que pediu. Então, Sim. se o pai pega o menor para a companhia dele, consequentemente vai estar na companhia dos avós. Tá. Né? Então, a ação dos avós é sempre quando não há esse acordo prévio para que eles possam ver os netos. Né? Agora, Pascoal, vamos estender um pouquinho mais isso e pensar no âmbito mais internacional. A gente teve um caso específico de uma criança, o Sean Goldman, que a mãe morreu, o pai era norte-americano, casado com uma mulher brasileira, ela se separou dele, ele continuou nos Estados Unidos, ela veio para o Brasil, no convívio dos pais dela, morreu, essa moça veio a falecer, e o pai norte-americano pediu o direito de guarda da criança. E agora o que a gente lê, logicamente que a imprensa pode passar coisas que a gente não saiba efetivamente o que acontece judicialmente, mas o que é mostrado é que os avós maternos brasileiros não estão tendo o direito de ir visitar a criança. E agora, Pascoal, como é que fica com esta nova lei aqui? Esse episódio é uma situação muito lamentável, é uma situação até injusta para os avós do Sean, né? Por quê? O menino foi levado para a Embaixada Brasileira para ele ir para os Estados Unidos mediante uma liminar. Isso significa que o mérito da ação ainda não foi julgado. Ele está para ser julgado no Supremo Tribunal de Justiça. Né? Então, essa liminar pode ser revertida. Tá. Né? Mas a Justiça de Nova Jersey, algum advogado do pai do Sean já disse que talvez não será cumprida, caso a Justiça brasileira determine a volta do Sean. Né? Porque eles acham que a lei aí de guarda está prevalecendo a lei dos Estados Unidos, que é de Nova Jersey, no caso. Né? Então, nós estamos diante de um conflito de leis internacional. Diplomático até. Exatamente. Então, no nosso entendimento, o que está faltando é uma sensibilidade do pai. Né? Uma sensibilidade do pai, porque isso está causando uma situação, um transtorno psicológico ao menor. Né? Veja, Ari, que recentemente eu li numa manifestação dos advogados brasileiros que ele só aceitaria trazer o neto para os avós ver se fosse num país próximo aqui do Brasil. Um absurdo. Né? O avô do menino está doente. Ele tem dificuldade de locomoção. Mas nem isso sensibilizou o pai do Sean. Né? Então, nós estamos diante de um conflito de leis internacional, né? E vamos ver, nós estamos acompanhando como que vai ser o julgamento do mérito. Né? Aí vai criar uma situação difícil novamente, mas os avós estão lutando e essa lei veio favorecer ainda mais essa situação para os avós. Vamos aguardar para ver o desfecho, né? Mas é um episódio lamentável. Né? Pascoal, eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, sempre em altíssimo nível, sempre, eu acho, contribuindo muito com as pessoas que nos assistem. Eu quero agradecer muito a sua participação. Ari, sempre é um prazer vir ao seu programa, né? Porque é um programa, como você disse, de alto nível, né? E eu fico muito feliz quando eu venho no seu programa. Né? E de terem contribuído para que a população tenha esse alcance dessas inovações que está acontecendo no direito de família. Né? Vamos só citar, para finalizar, a questão do divórcio. Né? O senador Nelson Carneiro, para instituir o divórcio no Brasil, levou 30 anos. Né? O senador fluminense. E o divórcio direto e imediato agora foi instituído aí com uma rapidez tremenda. Então hoje nós temos no Brasil o divórcio imediato, né? Que é um tema que a gente pode estar discutindo na nossa próxima entrevista. Muito obrigado.
E eu agradeço você também. Espero que na próxima semana você nos acompanhe em mais um programa. Muito obrigado e até a próxima.